Oricantaramas. O dono da paz está aqui. Você que entrou inquieto aqui hoje, que entrou com a sua alma abalada, você entrou no lugar certo, na hora certa, porque Jesus está aqui. Ele vai cuidar da tua alma hoje. Ele vai cuidar da paz. Oricantaramas. Olha no teu coração. Feche seus olhos. Tem pessoas que entram inquietas aqui hoje. A sua alma está abalada, a sua alma está angustiada, a sua alma está triste. Você não queria nem pisar na igreja, mas o Espírito de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, está enchendo o teu coração de paz. Recebe paz, orecando a lava sé. Recebe paz na tua mente, recebe paz no teu coração, recebe paz na tua alma, recebe paz. Essa é aquela paz que a mula que trabalha com o traficante não pode dar. Essa é a paz que a jogatina não pode dar. Essa é a paz que a discoteca, a boate, o forró não pode dar. Essa é a paz que excede toda a paz enganosa, ilusória, mentirosa desse mundo. Essa é a paz verdadeira e permanente. A paz de Jesus. Essa é a paz de Jesus. Oriando a paz. Olha para cá, aleluia, aleluia. Sabe essa paz, Deus? Ela excede, ela sobressai, ela é maior do que qualquer paz proposta nesse mundo, irmãos. Ó, te propõe uma paz, um troquinho, uma noite de prostituição, uma noite na orgia, uma noite na bagunça, e vai ver a tristeza, vai embora em paz na hora. A paz que Jesus propõe é maior. É maior. Hoje essa paz que Jesus propõe para você é maior do que qualquer paz que o mundo pode nos oferecer. Ele é maior. Ele é maior. Eu quero rapidamente falar, antes de fazermos o batismo, sobre situações que falam de paz. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Quero falar sobre algumas coisas sobre paz. Você vê que eu gosto muito desse texto. Gosto de ler, cada vez que eu leio tem revelação nova, irmãos. Sabe, meu Deus, o pastor, mas não sei disso riscar. Vai ler de novo, podemos. Enquanto a trombeta não tocarmos e Jesus não aparecer nas nuvens, quando o Espírito Santo mandar, vamos pregar assim, porque esse texto é maravilhoso. Tem revelação nova para nós aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quero ler com os irmãos sobre algumas coisas sobre paz, para nós realizarmos o batismo. São Marcos capítulo 4, versículo 35. Aqui Jesus libera uma palavra. E olha a palavra que ele libera. São Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Irmãos, diga assim: Jesus disse. Diga: Jesus disse, passemos para a outra margem. Olha para cá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: nós temos um projeto do outro lado, chamado Gadar. Há um projeto, e nós vamos chegar até esse projeto. Aí você vê que se levantou uma grande tempestade de vento, o mar. Foi um momento terrível, de susto, de pânico, de terror, e todo mundo ficou desesperado, sem saber o que fazer. Mas se você for para o capítulo 5, eu não vou ler, mas se você for para o capítulo 5, você verá que eles chegam do outro lado. Diga assim: eles chegaram do outro lado. Eles chegaram na província dos Gadarenos, diz a Bíblia.
Irmãos, ouça isso que eu vou dizer. Jesus, ele sabia que se ele fosse do outro lado com seus discípulos, chegasse lá em Gadar, algo grande iria acontecer lá. Vou repetir isso, irmãos. Jesus tinha a ciência, ou a compreensão, que se ele chegasse do outro lado, lá em Gadar, algo grande, muito grande, iria acontecer lá. Agora, irmãos, receba essa revelação em nome de Jesus ao seu coração nessa noite. Existem momentos na minha vida e na sua vida que coisas grandes também estão para acontecer, irmãos. Não posso isso? Você recebe? Há momentos na minha vida, há momentos na sua vida que também estão para acontecer coisas grandes. Mas antes de elas acontecerem, vem uma grande tribulação, irmãos. O teu irmão diga assim: está para chegar uma grande bênção para você, grandes coisas, mas se prepare, que antes vai vir uma grande tribulação. É assim que funciona, irmãos. O apóstolo Paulo diz: primeiro vem o sofrimento, primeiro vem a dor, primeiro vem o choro, primeiro vem os açoites, depois vem a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Depois vem a glória. E Jesus sabia disso, que quando ele chegasse do outro lado, ele sabia que existia do outro lado um homem possesso, cheio de demônios, de espíritos imundos. E Jesus também sabia que esses demônios iriam alterar, mexer com a natureza, impedindo a chegada dele do outro lado. Então escute isso: entre o atravessar e o chegar do outro lado, vem a tempestade para tirar a paz, para nos tirar a paz. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, o que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, é grande, é poderoso. E o diabo, sabendo disso, o diabo notando isso, vem luta de todas as formas para roubar a minha e a sua paz. O diabo vai formar muitas lutas, muitas adversidades, sabe? Vai vir algo grande para ele, vai vir algo grande para ela. Então ele começa a criar muitas e muitas situações para tentar roubar a minha e a sua paz, a minha e a sua quietude, a nossa segurança. Só que eu quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Esses homens entraram no barco com Jesus. Veio a tempestade, veio o medo, veio o pânico. As águas tentaram afundar o barco, mas não afundaram, porque Jesus estava no barco. E eles chegaram do outro lado. Feche seus olhos. Levanta bem alto as suas mãos. Levanta bem alto as suas mãos. Diga assim: Jesus. Diga: Jesus está no meu barco, eu vou passar do outro lado. Pode vir tribulação, pode vir luta, pode vir momentos difíceis, pode vir sofrimento. Diga: mas tudo isso não vai tirar minha paz, não vai roubar minha paz, não vai roubar minha bênção, não vai roubar algo grande que Deus tem para minha vida, porque Jesus está no meu barco, e se Ele está no meu barco, eu vou chegar do outro lado, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você que quer saber da prova, glorificando, exaltando ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Orianda amas, aleluia. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Algo grande está chegando, irmãos. Aí levanta-se a fúria de Satanás. Satanás fica furioso, mas não perca a paz. Não perca a paz, porque Jesus está no barco.
Se você não está em barco furado, não pule do barco onde Jesus está. Está se de jeito pulando do barco que Jesus está e entrando em barco furado. Se Jesus está em teu barco, continua. Fica firme lá. Fica quietinho. Porque você vai vencer algo grande de Deus. Mas em paz, irmãos. Em paz. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Pois o capítulo 5 está na tua casa lá. Atos 12. Atos capítulo 12, versículo 5. Mas antes olha para cá. Quem já achou? Eu vou olhar na tua casa lá, capítulo 5 de São Marcos. E você verá que Jesus chegou, irmãos. E lá havia um homem inquieto. Lá havia um homem que tinha perturbação na alma. Um homem que não tinha parado, irmãos. Mas eu fico pensativo com pessoas que não param. Elas são agitadas, né? Elas não param na casa. Elas não ficam quietas. Há uma inquietação na alma. Você viu, o homem não tinha parado, ele era inquieto. Era uma perturbação na alma. Mas quando Jesus chega lá em Gadar, aquele homem recebe paz, irmãos. A paz de Jesus se torna um homem que recebe quietude em sua alma, recebe cura na alma, recebe salvação, libertação, que até mesmo se torna um missionário, um pregador da palavra do Senhor. Mas Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 5, do 5 ao 7. Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha, irmãos, havia cobertura espiritual. A igreja estava orando. E Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, montada a guarda à entrada do cárcere. E de repente apareceu o anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela, e ele tocou o cutucão em Pedro, e o acordou depressa, dizendo: levanta-te. E ele levantou. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha para cá agora, por gentileza. Olha para cá. Irmãos, nós vemos esse texto que o apóstolo Pedro, por pregar o Evangelho, por anunciar as boas novas, ele não fez nada de errado, nada de ilícito, nada de ilegal, não. Ele estava na bênção, estava tudo certinho. Por ele pregar a palavra, anunciar o Evangelho, este homem é preso, é colocado em cárcere por pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que Pedro, nesse momento, ele estava preso em cárceres com correntes. O texto fala que Pedro estava dormindo. Diga assim: Pedro estava dormindo. O texto bíblico fala que estava dormindo entre 2 soldados e ligado entre 2 cadeias ou algemas ou grilhões, como você queira, e havia guardas na porta guardando a prisão para que esse homem não fugisse, não escapasse. E o que me chama a atenção nesse texto aqui é que eu não vejo Pedro andando de um lado para o outro, inquieto, perturbado, né? Pensativo. O que vai ser de mim amanhã? Amanhã minha cabeça vai rolar, eu vou morrer amanhecendo, minha cabeça vai rolar no chão, só porque eu estava pregando a palavra, o Evangelho do Senhor. E agora, por que isso, Deus? Cadê o Senhor, Deus? Nada disso, irmãos. Diga assim: Pedro
em meio a essa situação terrível, lamentável, diga, ele estava dormindo, ou seja, irmãos, descansando. Orianda a mais. Irmãos, o camarada encarcerado, grilhões nas mãos, no pescoço, nos pés, ele tinha consciência que no dia seguinte iria para a guilhotina, iria morrer. O cara está dormindo. Pense nisso. Se você soubesse que ia morrer, você dormiria? Se soubesse que a cabeça ia rolar, você dormiria? Pensa nisso, irmãos. Se soubesse que amanhã cedo sua cabeça ia rolar, você ia dormir em paz? Você ia dormir tranquilo, sossegado? O texto bíblico fala que sobre dormir, irmãos. Diga, irmão, que esse homem dormia, descansava em meio à dificuldade. Você não vê esse homem quieto, você não vê esse homem impaciente, irmãos. Aleluia. Mas em meio a toda essa situação terrível, eu vejo esse homem dormindo, descansando. Escute o que eu vou dizer, olha que revelação, irmãos. O sono desse homem era tão forte, era tão profundo, que algumas traduções chegam a dizer que o anjo teve que cutucar ele para acordar. Olha, irmãos, não era um sono profundo? Tem pessoas que dormiu, o senhor não pensa, tem que balançar para acordar, né? As batidas, você acorda, e tão forte, tão cansada, está tão sobrecarregada, que dá um empurrão para o cão para acordar. Algumas traduções chegam a dizer que o anjo teve que dar um cutucão para que ele despertasse o momento, para que ele acordasse do sono profundo, forte que ele estava. Meu irmão, minha irmã, escute isso que eu vou dizer, preste atenção. Sabe por que Pedro estava no sono profundo? Sabe por que Pedro estava descansando em meio a toda essa situação terrível? Sabe por que Pedro estava inquieto, não estava nervoso, não estava olhando para o céu reclamando? Sabe por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele servia, que o Deus que ele pregava, que o Deus que ele propagava, que o Deus que ele andava, estava no controle de toda situação, irmãos. Ele sabia, não adianta perder sono, não adianta acordar, não vai resolver, não vai mudar, não vai reverter, não vai solucionar, não adianta, eu vou dormir, porque o único que pode solucionar é o Todo-Poderoso de Israel, irmãos. Tem pessoas que nessa noite estão dormindo, não está descansando, não está tendo um sono reparador. A alma, uma situação, roubando, tirando o teu sono, o teu descanso, o teu repouso. Meu irmão, minha irmã, não deixe que as situações adversas roubem a paz que excede todo entendimento do seu coração, da sua alma, do seu interior. Mas o Espírito Santo usa a minha boca, a boca do profeta, a boca do homem de Deus, para te dizer: durma, descanse, tenha um sono reparador, porque eu, o Deus de Israel, cuido de você. Aleluia! Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós. Se Ele cuida das pombas, dos passarinhos, dos bichinhos, vai cuidar muito mais de nós, que somos preciosos, que somos a imagem e a semelhança dEle, que somos as primícias da sua glória. Muito mais de nós, irmãos, muito mais de nós. Meu irmão, minha irmã, descanse, durma. Há um Deus que trabalha por nós, irmãos. Isaías, cheio do Espírito Santo, ele diz: nunca se ouviu falar, e nunca se ouviu em ver um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Há um Deus que trabalha por outro irmão, diga assim: há um Deus que desde a atividade tem trabalhado por você, tem cuidado por você. Diga: não vai ser agora que Ele vai te dar, não. Diga: fica em paz, descanse, durma, porque o Deus